Qual o sentido da vida? Você já parou para pensar por que você vive? Qual o verdadeiro sentido de nascer, crescer, constituir família, ter uma profissão, casa, carro, dinheiro e tantas outras coisas que aparecem diante de nós ao longo da nossa vida? Há tantas pessoas que jamais pararam para pensar no sentido da vida. Anos mais tarde, elas olham para trás e se perguntam por que seus relacionamentos não deram certo e por que se sentem tão vazias, mesmo tendo alcançado algum objetivo anteriormente estabelecido. Um jogador de beisebol que alcançou o Hall da Fama deste esporte foi questionado sobre o que gostaria que lhe tivessem dito quando ainda estava começando a jogar beisebol. Ele respondeu: "Eu gostaria que alguém tivesse me dito que quando você chega ao topo, não há nada lá." Uma revista esportiva resumiu da seguinte forma a vida de um famoso ex-treinador e comentarista esportivo: "Eu acreditava que 20 anos de fama bastariam. Talvez ganhar 3 campeonatos e então, no auge, com 53 ou 54 anos, parar. Depois eu pretendia recuperar tudo o que tinha perdido, por causa do muito tempo que estive viajando. Agora tudo parece tão sem sentido, mas aquela ânsia incontrolável de conquistar o mundo não podia ser freada. Ao se ficar doente, chega-se à conclusão: o esporte não significa mais nada. Esse pensamento é simplesmente terrível." Muitos objetivos revelam o quanto são vazios apenas depois que vários anos foram perdidos em sua busca. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Deuteronômio 8, versículo 3. Jesus citou esse versículo ao ser tentado pelo diabo a transformar pedras em pães. Muitas pessoas pensam que a vida se reduz à satisfação de seus apetites. Se forem capazes de ganhar dinheiro suficiente para se vestir, comer e andar em grande estilo, pensam estar vivendo uma boa vida. Mas tais coisas não satisfazem nossos mais profundos anseios. Por fim, elas nos deixam vazios e insatisfeitos. E disse-lhes: "Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui." Lucas 12, versículo 15. Jesus disse que uma vida boa nada tem a ver com ser rico. Por esta razão, guarda-se da cobiça, que é o desejo pelo que não tem. Isto é exatamente o oposto do que a sociedade normalmente diz. Os empresários gastam milhões de dólares com publicitários e comerciais, a fim de levar-nos a pensar que, se comprarmos os produtos anunciados, seremos mais felizes, estaremos mais satisfeitos e confortáveis. A sabedoria do mundo é contrária à sabedoria de Deus. No mundo temos que ser competitivos e fortes para atingirmos os nossos objetivos. Geralmente estudamos, nos formamos e adquirimos posições importantes, que nos proporcionam bens e satisfação pessoal. Ao ganharmos dinheiro, compramos casa, carro, propriedades em geral, o que nos faz acumular riquezas. Quando isto acontece, muitas vezes desviamos os nossos pensamentos para as satisfações pessoais, os prazeres da vida e nos afastamos de Deus. É isso que o demônio deseja, que nos afastemos de Deus. Perceba quanto é difícil falar de Deus para pessoas com elevado padrão de vida. O próprio Jesus disse: "Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas." Marcos 10, versículo 23. Geralmente elas nem escutam o que falamos. Isto ocorre porque se acham bem-sucedidas, independentes, cheias de sucesso, ou seja, vaidosas e soberbas. Quando morrem, se não estiverem com Cristo, seguramente vão para o inferno e deixam heranças fabulosas para os filhos que perpetuarão as riquezas. Estes, se não se converterem no futuro, também morrerão sem salvação. Veja como o mundo nos engana. Quantas pessoas vivem e morrem sem conhecer Jesus, pura e simplesmente por achar que a busca pelo sucesso profissional e pessoal na vida é o objetivo principal de estar vivendo. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo.
O mundo incita o homem a expor a sua vaidade. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Eclesiastes 1, versículo 2. Senhor, que é o homem, para que o conheças, e o filho do homem, para que o estimes. O homem é semelhante à vaidade. Os seus dias são como a sombra que passa. Salmo 144, versículos 3 e 4. A vida é curta. Davi nos lembrou que o homem é semelhante à vaidade e que os nossos dias são como a sombra que passa. Tiago disse que a nossa vida é como um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. O que é vaidade? Primeira definição: qualidade do que é vão, instável ou de pouca duração. Segunda definição: desejo imoderado e infundado de merecer a admiração dos outros. Terceira definição: coisa vã, fútil, sem sentido. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Salmo 39, versículo 4. A vida é curta, não importa quanto tempo venhamos a viver. Se existe algo importante que queremos fazer, não devemos adiar para um outro dia. Pergunte a si mesmo: se eu tivesse apenas 6 meses de vida, o que faria? Diria a uma pessoa que você ama? Trabalharia em uma área complicada de sua vida? Falaria com alguém a respeito de Jesus? Pelo fato de a vida ser curta, não negligencie o que é verdadeiramente importante. Alguém disse certa vez: qual o significado da vida quando ela se torna antigamente? Sem Jesus, que é a vida em todo o seu significado presente e eterno, a vida na Terra oferece no máximo sucesso vazio. E mesmo esse se esvai no final como areia entre os dedos. Por isso dê ouvidos à voz de Jesus, que resume o sentido da vida numa única frase. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17, versículo 3. Porém, o real sentido da vida não é encontrado somente em descobrir Jesus como Salvador. Ao invés disso, o real sentido da vida é encontrado ao se começar a seguir a Cristo como seu discípulo, aprendendo dele, passando tempo com ele na sua palavra, a Bíblia, tendo comunhão com ele em oração e caminhando com ele em obediência aos seus mandamentos. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, versículos 28 ao 30. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João 10, versículo 10. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Mateus 16, versículos 24 e 25. E nos Salmos encontramos o seguinte: deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Salmo 37, versículo 4. O que todos estes versículos estão dizendo é que nós temos uma escolha. Nós podemos continuar buscando guiar nossas próprias vidas, com o resultado de vivermos uma vida vazia, ou podemos escolher seguir a Deus, buscando sua vontade para as nossas vidas com todo o nosso coração, o que resultará em uma vida vivida por completo, tendo os desejos do nosso coração atendidos e encontrando contentamento e satisfação. Isto é assim porque o nosso Criador nos ama e deseja o melhor para nós, não necessariamente a vida mais fácil, mas a com mais satisfação. Isto não quer dizer que não precisamos estudar, trabalhar e fazer outras coisas interessantes na vida. Entretanto, devemos fazer tudo isso de maneira que estejamos sincronizados com a vontade de Deus. Precisamos entender que Deus quer o melhor para nós. Deus nos ama muito. Devemos pedir a Ele sabedoria, pois só assim entenderemos o porquê estamos vivos, onde nos encaixamos no seu propósito e para onde iremos após a morte, com Deus na eternidade, ou seja, entenderemos o sentido da vida. Paulo, que havia entregue sua vida de modo incondicional ao Senhor Jesus, disse:
Entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. 2 Coríntios 6, versículo 10. A vida real se baseia no total compromisso com Deus, o Criador de tudo. Isto requer disciplina, sacrifício e muito trabalho. Quando analisamos o questionamento inicial do texto, que nos pergunta se já paramos para pensar por que vivemos, estamos diante do maior paradoxo da modernidade. Nunca a humanidade teve tanto acesso à informação, ao conforto técnico e a ferramentas de otimização do tempo. Contudo, nunca fomos tão acelerados e vazios. Na psicologia moderna, existe um conceito chamado esteira hedônica, que descreve perfeitamente o comportamento humano criticado no texto. O indivíduo corre desesperadamente atrás de um objetivo. Seja uma casa, um carro, uma profissão ou dinheiro. Experimenta um pico temporário de satisfação ao conquistá-lo e, logo em seguida, a mente se calibra novamente para a insatisfação, exigindo a próxima conquista. O texto aponta com precisão cirúrgica o resultado desse ciclo. Pessoas que olham para trás e sentem um abismo no peito, mesmo cercadas de troféus tangíveis. O ser humano moderno sofre de uma cegueira existencial. Ele sabe perfeitamente como fazer as coisas, como ganhar dinheiro e como gerenciar projetos, mas esqueceu completamente o porquê de estar fazendo. O piloto automático da sociedade dita que acumular é viver. A palavra de Deus, no entanto, surge como uma força de ruptura que nos obriga a desligar as máquinas e encarar o espelho da alma. O depoimento do jogador de beisebol e do ex-treinador de futebol americano revelam o que podemos chamar de a síndrome do topo vazio. Na juventude e na maturidade ativa, a dopamina do desafio alimenta o ego. O indivíduo projeta toda a sua capacidade de ser feliz em um ponto futuro, pensando que, quando chegar lá, será pleno. O grande drama humano não é o fracasso, mas sim o sucesso estéril. Chegar ao topo de uma montanha e descobrir que ela é feita de gelo e solidão é um dos choques mais devastadores para a mente. O texto aborda a doença como esse ponto de virada. Por que a doença desarma o homem? Porque a nossa cultura foi construída sobre a utilidade e o desempenho. Nós achamos que valemos o que produzimos. Quando o corpo adoece ou envelhece, o sistema de valores baseado na performance desmorona. É nesse leito de fragilidade que o trabalho, o faturamento da empresa ou o status perdem totalmente o sentido. O pensamento é terrível porque revela que o homem gastou a única moeda que não é reciclável, o tempo, comprando ilusões. Na citação de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, e Mateus, capítulo 4, versículo 4, onde se afirma que o homem não viverá só de pão, há uma revelação profunda. O pão é legítimo. Nós precisamos de sustento, de economia, de estrutura material. O erro crasso do materialismo contemporâneo não é a busca pelo pão, mas o foco exclusivo nele. O ser humano tenta tratar uma fome que é de ordem espiritual com banquetes de ordem material. É um erro de categoria existencial. Tentar preencher o vazio do espírito com roupas, viagens caras e status é como tentar saciar a sede bebendo água do mar. Quanto mais você bebe, mais sedento você fica. Em Lucas capítulo 12, versículo 15, Jesus faz uma das declarações mais revolucionárias da história, dizendo que a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. Essa declaração é o oposto exato do que o marketing moderno e as redes sociais pregam 24 horas por dia. Bilhões de dólares são gastos em publicidade para criar carências artificiais. A sociedade nos diz que seremos felizes se comprarmos o último modelo de produto. Mas a Bíblia nos lembra, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 19, que a sabedoria deste mundo é insensatez diante de Deus. O acúmulo de riquezas e a busca cega por prazeres pessoais geram um efeito colateral devastador, o afastamento espiritual. Quanto mais autossuficiente o homem moderno se julga por causa do seu saldo bancário, mais difícil se torna falar com ele sobre Deus. Ele se torna vaidoso, soberbo e espiritualmente surdo. O texto toca em uma ferida espiritual gravíssima ao analisar Marcos, capítulo 10, versículo 23. Quão dificilmente entrarão no reino de Deus
os que têm riquezas. É preciso entender com precisão teológica que o problema nunca foi o dinheiro em si, mas o trono que ele ocupa no coração humano. A riqueza material cria uma blindagem de autossuficiência. O indivíduo que possui recursos financeiros abundantes tem a falsa sensação de que pode comprar tudo. Como ele acha que não precisa de nada no plano imediato, a sua sensibilidade espiritual atrofia. Ele não clama, ele não depende, ele não se curva. Ele se torna o Deus de sua própria história. O texto alerta que essas pessoas frequentemente fecham os ouvidos para o Evangelho, porque o orgulho impede a postura de humildade necessária para a conversão. E o desfecho trágico é a morte na ilusão, deixando heranças que servem apenas para perpetuar a mesma cegueira nas próximas gerações. A análise que o texto faz da palavra vaidade, com base em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2, e Salmo 144, versículos 3 e 4, é muito precisa. No original, a palavra para vaidade significa literalmente vapor, sopro ou névoa. Não é apenas o orgulho estético, é a futilidade daquilo que parece consistente, mas desaparece ao menor sopro de vento. A vida humana é esse vapor. Nós gastamos uma energia monumental tentando construir monumentos de areia à nossa própria relevância na Terra. Queremos que nossos nomes sejam lembrados, queremos acumular títulos e propriedades. Mas, sob a perspectiva da eternidade, a nossa existência terrena é um piscar de olhos. O Salmo 39, versículo 4, é a oração da lucidez. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, para que eu sinta quanto sou frágil. Reconhecer a nossa fragilidade é o primeiro passo para recalibrar as nossas prioridades no presente. Se tivéssemos poucos meses de vida, focaríamos em acumular mais bens ou em restaurar relacionamentos e falar do amor de Deus? O texto nos convida a não negligenciar o que é eterno. A virada de chave ocorre quando o texto define que o sentido da vida não é uma resposta intelectual, mas um relacionamento vivo. Baseado em João, capítulo 17, versículo 3, o propósito existencial é conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Na cultura bíblica, o verbo conhecer não significa ter informação intelectual sobre alguém. Significa intimidade profunda, experiência prática e aliança. Muitas pessoas buscam Jesus apenas como um escape para as suas crises diárias ou como uma fórmula de prosperidade material. O texto corrige esse desvio mostrando que o verdadeiro sentido está no discipulado. Ser discípulo é um processo de imitação e rendição diária. Envolve 3 disciplinas claras que são os pilares para o homem contemporâneo viver melhor. Primeiro, passar tempo na palavra de Deus para descobrir a nossa identidade e o nosso propósito eterno. Segundo, manter uma vida de oração e comunhão contínua. E terceiro, caminhar em obediência aos mandamentos divinos. Em Mateus capítulo 11, versículos 28 ao 30, o convite de Jesus para tomar o seu jugo e aprender dele é o antídoto definitivo para o esgotamento mental do século XXI. O homem moderno está exausto porque carrega o jugo do mundo, a necessidade de provar o seu valor o tempo todo. O jugo de Jesus, pelo contrário, é suave porque a nossa identidade está nele, e não no nosso desempenho. Ele veio para que tenhamos uma vida com abundância, mas essa abundância é medida em plenitude espiritual. Para acessar essa vida plena, contudo, há um preço de renúncia. Em Mateus capítulo 16, versículos 24 e 25, Jesus é categórico ao dizer que quem quiser vir após ele deve renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Essa é a mecânica da alma. Quanto mais o homem tenta se proteger, se autopromover e reter o controle de sua história, mais ele se perde no vazio. Por outro lado, quando ele abre as mãos e entrega sua vida a Cristo, ele encontra a verdadeira liberdade. Quando o coração se deleita no Senhor, como diz o Salmo 37, versículo 4, os nossos desejos passam a ser os desejos do próprio Deus, gerando satisfação real. Finalmente, a análise criteriosa do texto nos mostra que a resposta cristã para o sentido da vida não exige a alienação das realidades terrenas. O ser humano não precisa parar de estudar, de trabalhar ou de buscar a excelência em sua profissão. O segredo de uma vida plena reside na sincronização.
O trabalho e o estudo devem ser encarados como ferramentas utilizadas em total harmonia com a vontade de Deus, e não como deuses onde sacrificamos a nossa família, a nossa saúde e a nossa salvação. O comportamento ideal para o ser humano viver melhor baseia-se em pedir sabedoria divina diariamente, para compreender o seu papel no plano eterno do Criador. A postura do apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, resume a maturidade de quem decifrou o enigma da existência. Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. É a capacidade de manter a estabilidade emocional e a alegria espiritual, independentemente das circunstâncias externas. A vida real baseia-se no total compromisso com o Criador, exigindo o resgate da disciplina espiritual, do sacrifício do próprio ego e de muito trabalho focado na eternidade. Esse é o único caminho para deixar de apenas existir e passar finalmente a viver.